Conecta membro do Educalar Premium. Esse é um dos nossos primeiros módulos aqui e a gente está muito feliz que você tenha adquirido esse trabalho que a gente tem feito. Eu fico muito feliz que você tem acreditado no que a Educalar tem disponibilizado, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente deve estar com umas 230, 240 aulas disponíveis. Então, assim, é bastante material, é bastante coisa. Então eu quero gravar esse vídeo para te dar algumas sugestões de como trabalhar, de como entender o que nós temos feito e dar algumas dicas muito importantes, tá? A primeira dica muito importante: os dois primeiros módulos que nós temos na plataforma são de caráter obrigatório. Eu gostaria de sugerir que todos os membros lessem e olhassem todos os materiais que nós temos nos dois primeiros módulos. Por quê? Eu tenho visto dentro do nosso grupo de WhatsApp algumas perguntas que são respondidas nesses dois módulos. Por exemplo, Emerson, eu vou ter aqui aula de matemática, eu vou ter aqui aula de português. Emerson, eu vou ter aqui aula XYZ. Então, essas perguntas, nós estamos respondendo elas e, por exemplo, essa questão do material, já de um Hangout já tem respondido isso, tá? É importante que vocês olhem esses dois primeiros módulos e frequentemente, conforme vocês vão entrando na plataforma, eu peço que vocês fiquem sempre de olho nesses módulos. Se tem alguma notícia, se tem algum comunicado, eu vou montar ali uma aula, que não vai ser uma aula, vai ser uma página chamada comunicado, onde todos os comunicados estarão, um módulo comunicados, alguma coisa assim, para que vocês olhem o que a gente tem colocado, os comunicados que a gente tem disponibilizado, para que todo mundo fique atualizado. É extremamente importante entender isso, tá? Segunda coisa, nós somos um projeto confessional, ou seja, nós temos uma crença e nós balizamos toda a nossa cosmovisão dentro dessa crença. O que significa isso? Se você não acredita no que nós acreditamos, você vai ver que tem muitas coisas. Por exemplo, tem muitas coisas relacionadas à Bíblia, à cosmovisão reformada, à história da igreja. Isso faz parte do rol de conteúdo de coisas que nós acreditamos. Então, ao adquirir esse projeto, ao se tornar membro do Educalar Premium, você tem que ter ciência disso. Não adianta entrar no grupo e falar, só tem isso. Então, entenda perfeitamente lendo os materiais que nós temos disponibilizado, né? Infelizmente, eu vou ter que dizer que eu não vou ser tolerante aqui dentro para discussões bobas que são respondidas nos módulos 1 e 2, ou 0 e 1, aqueles dois primeiros módulos. Você tem a obrigação como membro de olhar e ler. Se você por acaso não concorda com alguma coisa, cancele já a sua assinatura e vá procurar um outro projeto que satisfaça as suas necessidades. Por quê? A gente muitas vezes perde muito tempo, se desgasta muito com coisas que já estão respondidas. Eu penso que é uma obrigação de uma família educadora já, inicialmente, ser educada, né? Ser educada no que tange conhecimento, entendimento e sabedoria. A gente precisa entender o que está balizando o que a gente diz acreditar. Mesmo que eu digo que eu não acredito em nada, eu tenho que entender o que baliza a minha vida, né? Então, que a gente possa entender isso, respeitar, aproveitar o que está sendo oferecido. E se tem algo que, porventura, você não tem interesse em usar, não use, simples, né? Mas tem muita coisa que tem sido feita. Eu acredito que o trabalho que a Educalar tem apresentado ao brasileiro é de extrema relevância e com toda certeza quem tem se dedicado e tem feito tem aproveitado muito, tá? Então, os dois primeiros módulos sempre serão de caráter obrigatório. Perguntas relacionadas aos dois primeiros módulos simplesmente será respondido. Verifique os dois primeiros módulos. Olhe os dois primeiros módulos. Acesse a plataforma. Terceiro ponto. Eu estou vendo, né? Não sei se eu já comentei isso alguma vez, mas eu consigo ver o número de acessos dos membros. Eu sei se o fulano entrou 1, 2, 10 vezes na plataforma. Então, assim, as pessoas que não têm entrado na plataforma, eu acho que não deveriam nem perguntar no grupo. Assim, a intenção do grupo de WhatsApp é meio que ser um canal de comunicação e não um canal de consultoria. Eu preciso entender isso. Se está na plataforma, a gente vai indicar está na plataforma. Se não tem ainda, a gente vai responder não tem ainda, com toda a educação, com tudo que a gente já tem feito. Mas eu acho que uma questão de um princípio elementar. Primeiro olhe se tem, pesquise. Se nós somos uma família educadora, a gente precisa correr, buscar e estar atrás de material.
A plataforma de Educalar, ela tem como objetivo facilitar a vida, né? Então vai lá, procura, não tem? Olha, será que vai ter o material sobre flashcard na plataforma? Tem alguma coisa sobre memorização? Vocês têm alguma coisa preparada? Tem que lembrar que as coisas elas vão crescendo, a gente tem colocado cada vez mais material, quem está dentro do começo tem percebido isso. Então, é a questão da gente saber se comunicar e entender isso, tá? É muito importante que todos prestem bastante atenção nesses pontos. O quarto ponto que eu gostaria de pedir é que, assim, vocês que têm visto as aulas, que vocês possam nos dar o feedback. Gostei, não gostei, eu acho que podia melhorar nisso. Olha, Emerson, eu estou precisando de material nessa área. Será que tem como desenvolver? Ah, como que está a questão do material clássico? Ah, eu vou ter algo além do material da Mackenzie acadêmico? Tudo isso é importante que vocês questionem e nos ajudem a melhorar. Nós temos colocado materiais que a gente tem desenvolvido ou que já foram desenvolvidos. Então, a ajuda dos pais, das famílias é muito importante para nós, né? Então fique de olho, nos ajude a melhorar. Então você só vai dar assim, olha, eu acho que poderia ter isso, tem como? Se tiver, a gente vai fazer e a gente vai dar essa resposta. Isso é muito importante para nós. O quinto ponto é justamente sobre essa questão do material acadêmico. O material acadêmico não será desenvolvido, nós estaremos usando como base o material da Mackenzie. Então, assim, se você quer algum material sobre matemática, sobre português, sobre geografia, a Educalar não estará desenvolvendo. Todo o nosso currículo que será elaborado e provavelmente vendido e disponibilizado é baseado no material da Mackenzie e o estudo clássico, tá? Então é muito importante entender isso. A gente não vai estar elaborando conteúdo de matemática para vender. Isso não vai ser feito. A ideia toda de usar um material pronto é ganhar tempo. Isso a gente explicou. Agora, dentro da plataforma de Educalar, nós teremos, sim, aulas, maneiras de como lidar com o material da Mackenzie. Então, por exemplo, os pais que compraram lá um kit de terceiro ano de ensino fundamental. Eu não sei como aplicar. Então, a gente vai dar algumas dicas, diretrizes, mas tem que entender o seguinte, a Educalar não quer dizer que tem que fazer dessa forma. Esse entendimento é muito importante porque a família ela tem a liberdade de pegar aquele material e aplicar talvez integralmente, talvez parcial, conforme a velocidade dos filhos, conforme o que eles têm feito, conforme o cronograma e o currículo que tem sido adotado. Então, é importante esse entendimento, tá? E um ponto extra que é importante é assim, a família, por exemplo, eu tenho uma história lá, uma fábula, né? A família ela tem que ler aquela fábula, às vezes tem uma criança de 7 anos e uma criança de 3. Conseguir meio que interpretar aquilo ali e falar, olha, eu vou fazer um teatrinho, eu vou contar isso de uma forma diferente, para que você consiga cativar os seus filhos, né? Então, a Educalar não tem como objetivo determinar de forma assim, tem que ser aplicado dessa forma. Então, a gente pode dar algumas dicas, a gente está elaborando em todo o módulo uma aula apresentação que vão ser colocadas algumas dicas, por exemplo, de como aplicar o material, mas não é o nosso interesse determinar, tem que ser feito dessa forma. Então, assim, você precisa fazer assim, senão vai funcionar. A educação domiciliar, ela dá essa liberdade para nós, então é importante que a gente entenda. E uma última dica que eu gostaria de dar, eu tenho uma aula só de leitura aqui, né, que é um vídeo explicando da importância da leitura. A gente tem que pensar o seguinte, nós como famílias educadoras temos a obrigação, não é assim se eu quero ou se eu não quero, de ler. Nós precisamos ler. Só que tem algo muito importante na leitura, né, que eu particularmente aprendi com os anos, né, é que é o seguinte, a gente além de ler, a gente tem que estudar. Então, o que que eu tenho visto de algumas pessoas com quem eu tenho conversado? Existem muitas famílias que têm lido o Ensinando Trivium, do casal Blue Door, mas não têm entendido isso. Claro que a gente já vê que existe um certo problema, e eu coloco entre aspas aí, de entendimento do texto, mas assim, quero dar uma sugestão bem prática para vocês. Leiam o livro e releiam de forma a estudar o livro. Eu tenho o capítulo 1. O que é esse capítulo? E produzam resenhas. Anotem, olha, quais são os pontos importantes. Porque, por exemplo, o Ensinando o Trivium, o entendimento da educação clássica, para vocês que têm seguido a Educalar, é muito importante, tá? Principalmente, vamos falar do livro 1 que a gente já tem em mãos, o capítulo 4 é muito importante de entender a aplicação do ensino clássico nos materiais acadêmicos. É importante entender.
Então leia, releia, faça pequenas resenhas, marque os pontos importantes. E se vocês conseguirem entender essa lógica em todos os livros, vocês podem ler um livro de autoajuda, que vocês vão conseguir extrair coisa boa de lá. Tá? Então é muito importante ter essa lógica de entendimento e desenvolvimento. Tá? Eu entendo que assim muitas famílias e muitos pais vão precisar primeiro aprender a aprender, entender muito bem esses fundamentos, para depois conseguirem ter um bom proveito das aulas. Eu não estou dizendo aqui que vocês não possam iniciar, mesmo sem muita experiência e conhecimento, as aulas com os filhos, mas vai exigir mais dedicação, tá? Mais dedicação, principalmente para as famílias que não têm o hábito de leitura, tá? Então, uma dica prática: desliga a televisão, pare de ver o que não precisa ver, saia do WhatsApp, foque num grupo. Por exemplo, se você é membro do Educalar Premium e está vendo essa aula, fique só no grupo Premium. Se isso tem te distraído, foque em ler. Não adianta ficar discutindo no grupo da família, no grupo A, B e C, para querer participar de um monte de grupo que eu vou dizer para vocês, esse é o maior tiro no pé que um pai educador, na minha opinião, tem dado. Eu vejo, às vezes, a mesma pessoa postando: Emerson, como eu pinto esse quadro? Aí lá no grupo 2, lá, outro grupo qualquer que não seja do Educalar: ah, fulano, como eu pinto esse quadro? Ciclano. E aí coloca a mesma pergunta em vários grupos. Isso, em termos de produtividade, é a pior coisa que um pai educador vai fazer. Ah, mas eu preciso ver se alguém me responde. Pegue um grupo e verifique: olha, pessoal, preciso de ajuda, tá? Isso é o que eu menos tenho visto. Pessoal, eu preciso de ajuda, eu estou fazendo uma atividade assim, assim, o que vocês sugerem? Tem que lembrar que não é só Educalar. Algo que vem no pacote do que vocês têm pago nessa mensalidade é a interação do grupo de pais que estão enganjados, que estão preocupados com a educação e querem educar os seus filhos de verdade. Não é simplesmente gerar conteúdo para os filhos, é educá-los, é parar e ensinar. É falar: olha, pessoal, estou criando, quem pode me ajudar? Pergunta uma, duas, três vezes. Se a gente consegue criar um grupo engajado, as pessoas vão ajudar, né? E quem sabe amanhã você que não sabia isso hoje, amanhã você consiga ajudar. Então, eu estava conversando com uma mãe ontem, né? E aí eu comentei assim: olha, às vezes você tem 1, 2, 3 anos de experiência. Essa experiência que você tem em 1, 2 anos é muito maior do que a pessoa que está começando. Então, às vezes a gente se acha incapaz de poder ensinar e ajudar e não tem noção que esses 3 anos, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 6 meses que eu tenho feito educação domiciliar, ela infinitamente, o conhecimento e a experiência é infinitamente maior do que aquela pessoa que está com medo, não começou e está começando. Então a gente sempre tem conhecimento para poder ajudar e poder ensinar. Então preste atenção nessas questões, porque nós, além de sermos receptores de conhecimento, nós podemos ser transmissores de conhecimento. Basta que a gente consiga se ver nessa condição. Às vezes vocês desenvolvem uma atividade de algo que vocês viram na internet, por que não gravar e ensinar outras pessoas a fazerem? Não tem nenhum problema. A gente não precisa ficar só esperando a Educalar produzir. A gente pode ajudar sem problema nenhum. Hoje a gente vai ajudar uma família, amanhã a família vai nos ajudar e a gente vai crescer dessa forma. Então entenda essa lógica. Então a Educalar, ela, além de ser uma geradora de conteúdo que tem muito interesse que a educação domiciliar no Brasil se desenvolva, a Educalar é um ponto de ligação entre as famílias. A Educalar tem como interesse ligar as famílias, que as famílias consigam ter interação, que as famílias conversem. Tente avaliar de forma produtiva o que você tem feito, desde ver televisão, participar de grupos que não devem ser participados, discutir temas que não têm nenhum tipo de relevância e procurem se focar na educação, tanto da família quanto das crianças, né? Mais especificamente. Por quê? Quando a gente consegue montar as coisas dentro de uma cosmovisão cristã, a gente consegue estruturar nossa família, a gente está conseguindo estruturar uma sociedade, talvez em 1, 2, 3 gerações, que vai fazer a diferença. Talvez eu e você não consigamos ver, mas que nós estejamos fazendo as coisas para a glória de Deus, fazendo as coisas bem feitas, parando e executando, tá? É muito importante que a gente entenda isso, tá? Então, a minha dica principal, além de tudo que eu tenho falado, é: fique de olho nos 2 primeiros módulos que a gente tem nessa plataforma. É muito importante. Leia, releia, veja os vídeos 1, 2 vezes, entenda
quais são as 3 formas de unidade que balizam a nossa crença. Veja a base legal que argumenta que a educação domiciliar não é crime. Tem muita gente fazendo educação domiciliar e ainda achando que é crime ou tendo medo. Não é crime. Então entenda, se fundamente. Tem dúvida? Pergunte. Olha, Emerson, eu li um texto lá e eu não entendi. Eu vi um vídeo que você falou isso. Como que funciona? Quanto mais conhecimento, experiência e pessoas ao nosso redor a gente conseguir fomentar e ter como apoio, mais fácil vai ficar. Às vezes eu percebo assim, tem gente querendo construir a roda. Está disponível e consegue fazer tanto contatos quanto material, use. Use, abuse, use a sua criatividade, tá? Eu queria terminar com algo que alguns talvez não gostem, tá? Alguns não gostam, principalmente quem é formado em pedagogia. Pessoal, a gente não precisa ser um pedagogo para ensinar nossos filhos. Nós precisamos sim ter vontade de aprender, mas a gente não precisa ter feito uma faculdade de pedagogia. Tá? E em muitos casos eu tenho visto, tá? Eu tenho visto de pessoas que entram em contato comigo, que a gente acaba conversando, de mães que fizeram pedagogia, que assim, eles... Primeiro situação, tem que desconstruir o pensamento da escola, né? E muitas vezes isso não acontece. Segunda situação, quando não acontece a desconstrução do pensamento da escola, a mãe tenta trazer a escola para dentro de casa, coloca um quadro na parede, faz as crianças sentarem e fala, vamos ter aula hoje. Esse modelo é um modelo bem perigoso, e a gente pode dizer assim, ó, é o modelo que mais vai se distanciar de uma educação domiciliar. Não que a gente não possa ter o quadro e não possa ter a mesa, mas o modelo escola dentro de casa não funciona. Entendam essa lógica, tá? Entendam essa lógica. E muitas vezes o fato de entender isso vai fazer com que mães que nunca entraram numa faculdade de pedagogia consigam dar uma aula muito melhor, porque, primeiro, ela entende o filho dela, então ela sabe as necessidades, as dificuldades. E aí ela consegue abordar aquilo ali de uma forma muito especial e o seu filho vai entender, vai aprender e você vai dar graças a Deus por um dia ter escolhido fazer educação domiciliar. Então, tenham calma, façam um passo de cada vez, sabe? Fundamenta primeiro a questão legal para a família parar de ter medo. Fundamentem a segunda, a questão da cosmovisão e falar assim, olha, eu vou adotar a educação clássica cristã. Comecem a ler de forma frequente, diária, tá? E aí comecem um passo de cada vez. Vocês vão perceber que o medo de fazer as coisas vai sumir. Vocês vão perceber que o ato de começar a fazer a educação domiciliar em casa vai estruturar, vai unir e a família vai crescer e vai se desenvolver. Mas para isso, inicialmente a gente tem que desconstruir muitas coisas, a gente tem que focar em muitas coisas e a gente precisa literalmente colocar as mãos na massa e fazer. Então esse é o meu convite, tá? Eu peço até desculpas pelo vídeo longo. Se você tiver alguma dúvida, veja, reveja. Mas é de nosso interesse que todos aproveitem o material que nós temos na plataforma. Lembrando que, eu já comentei em um outro vídeo, nem tudo que a gente vai colocar na plataforma, todas as famílias vão utilizar. Conforme o currículo que você escolher, você vai definir, olha, eu vou ver um material sobre economia, outro não, eu não vou ver. Ah, eu vou ver um material sobre história da igreja, outro não vai ver. Então, assim, não tem nenhum problema nisso. Mas ali é uma fonte de conhecimento já peneirado, é uma fonte de conhecimento já estruturado que vai fazer com que a gente ganhe tempo, tá? Algumas coisas que vão acontecer, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, você já vai perceber que vão estar no ar. Existem várias pessoas produzindo curso para nós, né? Pessoas que já têm experiência com educação domiciliar ou já têm conhecimentos em áreas específicas. Aproveitem essas pessoas, elas têm realmente muito a nos ensinar. E a Educalar tem muito prazer em ter essas pessoas produzindo material para nós e nos ajudando a ajudar outras famílias. Então aproveite, faça perguntas, cresça, se desenvolva. Isso é muito, muito importante, tá? Eu quero agradecer a todos que têm feito parte desse projeto, a todos que têm nos ajudado a crescer, a se desenvolver, e que Deus continue dando sabedoria para vocês e ajudando vocês a se fundamentarem mais dentro da educação domiciliar, tá? E eu gostaria muito de pedir que todos que possam lembrar do projeto Educalar, que vocês possam orar por nós todos os dias,
que vocês possam orar por esse projeto, que nós possamos continuar tendo forças para continuar a fazendo o que nós temos feito e que nós possamos crescer junto com as famílias, né, entregando para vocês assim bons materiais dentro de uma cosmovisão cristã sadia e que vocês possam ajudar essa sociedade, ajudar essas famílias, ajudar às vezes os vizinhos a entenderem a importância que nós temos nesse mundo e que a gente não está aqui simplesmente para fazer de conta e sim fazer a diferença, tá? Que Deus nos abençoe e obrigado por você estar aqui. Um abraço.